Pregação. Feliz sábado àqueles que estão também nos assistindo. Essa máscara aqui será descartada, como ela assim o é, e eu estarei utilizando ao sair daqui uma outra que eu coloquei no bolso. Acho que ela sumiu de mim, mas está ali na mochila bem próxima a mim. Depois eu vou pegar. Estarei usando uma outra máscara na saída. Nós queremos nesse instante agradecer a participação de todos que aceitaram o convite de estar na igreja, na casa do Senhor, neste templo hoje para adorar o nosso Deus. E nós estamos felizes porque temos a liberdade, mesmo que ainda limitada nas condições em que estamos, de adorar o nosso Deus, não é? Eu fico muito feliz aqui de ver algumas pessoas que estão conosco, principalmente o Anderson, quero citar mais uma vez, a alegria da família, da igreja, em ver você aqui, Anderson. Deus seja louvado pela sua decisão de estar ao lado de Jesus. Bem como do Antônio, também da Marilda, e outros que estarão se decidindo pelo batismo durante este período. Nós queremos também orar, agradecer aos internautas que estão nos acompanhando. Eu quero me lembrar aqui pelo YouTube, o irmão Cláudio Barreto, que fez um pedido aqui de oração pelo seu filho. Cláudio Barreto pede oração pelo seu filho e o irmão Luiz e Cledson. Enfim, vamos orar também pela família do Cláudio. No Facebook, e algumas pessoas deram um bom dia, um bom sábado, né? O Neilson, também o Jean Felipe. E no Facebook tem mais gente que deu um alôzinho, o Evandro Manhães, a Rosana Neumann, a própria Sônia Kiel, Maria das Graças, Lenita Bermudez, Gilda Ribeiro, Fabiana França, próprio Rogério Batista, Marilda Rodrigues e o Jean Felipe de novo, está nas duas redes sociais. Um feliz sábado para vocês, para todos nós, amém? Nós queremos abrir a palavra de Deus nesse momento, e antes disso gostaríamos de convidar você a fechar os seus olhos e a fazermos uma breve oração nesse momento, que vamos abrir a Bíblia. Fechemos os nossos olhos. Senhor Deus, nós mais uma vez, Senhor, queremos te pedir a tua bênção, a presença do teu Santo Espírito neste lugar, na nossa mente, no nosso coração, ao abrirmos a tua palavra. Que o Senhor possa agir em nós, para que possa haver transformação na minha vida, na vida de cada um dos ouvintes e daqueles que estão aqui conosco. Nos dá a tua paz, a tua companhia. Nós suplicamos que o Senhor abençoe de uma maneira especial nas famílias que estão passando por dificuldades, aqueles que estão passando por desemprego, Senhor, que estão enfrentando problemas de saúde, que o Senhor possa estender a sua mão poderosa e trazer conforto e lenitivo àqueles que sofrem, aqueles que estão sofrendo de tantas outras doenças, bem como também a Covid-19. Que o Senhor possa estender a sua mão e dar o conforto de que todos nós precisamos. Abençoa também o Cláudio Barreto, que fez um pedido na internet, que o Senhor possa levantar com os seus olhos com carinho para a vida dele e da sua família, bem como do seu filho e do seu irmão. Te suplicamos, Senhor, estas bênçãos e o pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de João, Evangelho de João, capítulo 5, versos 1 até o verso 9. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus nesse momento. João, capítulo 5, verso 1 até o verso 9. Aqueles que puderem, lembrei agora do pastor Edson Henrique, aqueles que puderem nesse momento ficar em pé, vamos ler juntos a palavra de Deus. Aqueles que puderem, João, Evangelho de João, capítulo 5, versos 1 até o verso 9. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico, qual o nome? Betesda ou Betesda, como queiram.
o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia um certo tempo e agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Verso 5. Estava ali um homem enfermo, havia quanto tempo? 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? Verso 7, respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E o verso 8, então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Podem assentar. Sabe, queridos, essa é uma das histórias fascinantes do Novo Testamento que me encantam dentre tantas outras. A Bíblia, na verdade, é rica ou riquíssima em histórias. E Deus, sabendo que as pessoas gravariam melhores ilustrações ou histórias, certamente usou essa forma literária para atrair grandes lições espirituais. E é o que nós vamos fazer nesta manhã. Esse episódio, nos vemos diante de 2 personagens, Jesus e um paralítico. O homem que passou a andar depois de 38 anos. A Bíblia não diz exatamente a sua idade, não sabemos se ele já nasceu paralítico, provavelmente sim, eu creio, talvez já tenha nascido assim, ou na sua infância teve um problema e ficou paralítico, não sabemos exatamente, mas a Bíblia diz que ele estava ali há 38 anos. Mas no primeiro verso, a Bíblia diz: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, diz o verso 1. A Bíblia não diz exatamente qual tipo de festa, mas os estudiosos levam-nos a crer que era a festa da Páscoa, a principal festa dos judeus. Talvez a única festa entre os judeus que levasse todas as pessoas para o centro de Jerusalém. E dentre essas pessoas também estava, a Bíblia diz que estava entre esses judeus? O próprio Jesus. A Bíblia diz que Jesus subiu a Jerusalém. A festa, sem dúvida, essa Páscoa provavelmente foi a Páscoa comemorada no ano 29 da nossa era, depois de Cristo. E esse evento, de acordo com base nos estudiosos, chegaram a essa conclusão. Nesse evento Jesus não faltava, porque era uma das principais, ou talvez a principal festa dos judeus. E por isso Jesus também estava lá. Sabe, queridos, Jesus também estava presente nas bodas de Caná da Galileia. Jesus estava presente numa festa. Jesus se alegra em ver os seus filhos também felizes. Não quer dizer que seja só festa. Mas Jesus quer que tenhamos felicidade, ou momentos de felicidade neste mundo também. Jesus estava presente nessa festa. E Jesus quer estar presente também no nosso coração, num coração festivo, alegre. Já dizia Salomão que a alegria formoseia o rosto. A vida de um cristão deveria ser alegria, transpirarmos alegria. É meio triste vermos que alguns cristãos andam cabisbaixos, ou resmungando, reclamando do governo, reclamando da vida, reclamando do salário, reclamando e reclamando. Esse não é um dos frutos do Espírito descrito em Gálatas 6, 22, que é a alegria. Se nós encontramos Jesus, encontramos a fonte de todo o amor e de toda alegria. É bem verdade que temos momentos difíceis na vida, Momentos de choro. E o próprio Salomão diz que há tempo de rir e há tempo de chorar. Mas que a nossa vida deve ser uma prática de uma festa, de uma alegria que somente Jesus pode dar. Amém?
As pessoas vão querer saber, conhecer de Jesus, se você testemunhar dele. Se você andar, vier para a igreja com uma Bíblia debaixo do braço, com uma cara fechada, não diz nem bom dia para os seus amigos e vizinhos, a pessoa não vai querer conhecer. Que Jesus é esse? Que igreja doida é essa? Que esse homem maluco, triste, sisudo, mal educado, não dá nem bom dia para os vizinhos. Precisamos refletir a Jesus. E se temos Jesus, temos festa, temos alegria no nosso coração. A Bíblia diz ainda no verso, seguindo no verso 1, que Jesus então subiu para Jerusalém. Jerusalém era o centro de todas as festas e alegrias. E havia ali, e durante todo o tumulto que havia em Jerusalém, durante toda a euforia que estava, pessoas andando para lá e para cá, era como no comércio em dias de Natal. As pessoas se acotovelam andando para lá e para cá, no comércio, no shopping, no calçadão, e onde as pessoas enchem as ruas. Assim estava Jerusalém na época da Páscoa. Uma verdadeira aglomeração, não é? Talvez hoje não acontecesse dessa forma, não é? Mas Jesus estava em meio a grande multidão em Jerusalém. E Jesus tentou se desviar do tumulto e da agitação das pessoas, da festa que ocasionava, e retirou-se para um lugar mais calmo, mais tranquilo, onde o nome de Deus pudesse ser exaltado, onde ele pudesse fazer a diferença na vida de alguém. E a Bíblia diz que Jesus foi para onde? Para o tanque de Betesda. Os estudiosos dizem, comentaristas bíblicos dizem que o tanque de Betesda tinha aproximadamente 16 metros e meio por 3 metros e meio. Uma piscina interessante, né? Tamanho de uma piscina. E na verdade o que passava por ali eram fontes de água. O comentário bíblico adventista fala sobre isso. Eram fontes de águas que passavam por ali e provocava o movimento das águas. Portanto, quando vinha, jorrava mais água, e as águas eram movimentadas, e as pessoas criam por tradição que um anjo que movimentava as águas, mas na verdade era um movimento natural das águas. E conforme vinha como a expressão a água, as águas se movimentavam. E os judeus, acreditavam que com o movimento dessas águas, o primeiro que se jogasse lá seria curado de suas doenças. Na verdade, isso acontecia, às vezes, por causa da fé da pessoa, mas não pela água em si. A água não era milagrosa. O movimento das águas era real, isso era real. Ela se mexia mesmo. Mas a cura não necessariamente real. Ou poderia ser até real, pelo momento que a pessoa foi curada e pela fé que ela tinha em Deus. Mas Jesus chegou até aquele lugar, queridos, eu imagino que um lugar de pessoas doentes não é o melhor lugar para se estar, é ou não é? Mas se você está são, você pode levar esperança às pessoas que estão enfermas. É difícil pensar, quantos aqui já estiveram internados no hospital e ficou internado por mais de 2, 3 dias? Levante a sua mão. Pois é. Somente quem passou por uma internação, por uma cirurgia, num hospital, por uma emergência que ficou mais de 1 ou 2 dias, é que sabe, não é, do momento de solidão que você passa no hospital. Sim ou não? Você quer ver as pessoas, você quer lembrar das pessoas, do convívio social, mas infelizmente você às vezes não pode ter ninguém do seu lado. E é um momento difícil de solidão em que as pessoas todos passamos quando passamos por um período no hospital. Aquele tanque de Betesda era um verdadeiro hospital. Muitas pessoas, a Bíblia cita 3 grupos de doentes que estavam ali. Quem eram? Os cegos, quem mais? Os coxos ou mancos e o paralítico, ou aqueles que estavam paralíticos. Alguém os levou até ali. E havia muitas pessoas para Jesus curar. E no verso 3, ou melhor, no verso 4, nós explicamos, e verso 5, então Jesus foca a sua ação em uma pessoa. E foi em quem? No paralítico. O livro Desejado de Todas as Nações, da escritora Ellen White,
diz que Jesus procurou o caso mais difícil de doença, ou o pior caso, mais desesperançoso que havia naquele lugar. E Jesus sabia então que o pior caso, ou o caso que a pessoa que estava ali há mais tempo, provavelmente, era aquele paralítico. Ah, queridos, Jesus poderia ter naquele momento chegado, estendido a mão e feito uma oração, ou dado apenas uma palavra, e todos aqueles doentes poderiam ter sido curados. Sim ou não? Poderia. Mas Jesus não fez isso, porque senão o seu ministério, o ministério de salvação, que estaria comprometido, ele provavelmente seria preso antes da hora. A sua missão não estaria completa de salvação do mundo inteiro, de pessoas de todos os tempos, estariam salvas, não é, pelo seu ministério, no cumprimento da sua vinda, da sua morte e da sua ressurreição nesta terra. O plano divino seria ofuscado, talvez. Então Jesus, para não chamar a atenção dos líderes judaicos, Jesus então se dirige na multidão, Jesus enxerga, Jesus foca em uma pessoa. Sabe, queridos, esse é o Jesus também de hoje. No meio de uma grande multidão, ele vê apenas você. Ele sabe o seu nome: Marcos, Josiana, Esther, Messias, Helenice, Michael, Nádia. Ele sabe, Flávia, eu não vou dizer o nome de todos, senão a gente vai passar muito tempo. Gilda, que deu um sorriso agora, que eu vi atrás da máscara. Ele vê na grande multidão, ele vê apenas você. Ele conhece você. Jesus não vê a multidão apenas, ele vê você em meio à multidão. Sabe, queridos, em muitas histórias bíblicas, Jesus atende a multidão, mas a sua preferência é atender uma pessoa. E Jesus, nesse momento, foca, então, dirigindo-se àquele homem, àquele paralítico. A Bíblia diz que ele estava ali há 38 anos. E nós não sabemos exatamente se ele nasceu assim, se ele foi levado ali já enquanto menino, alguém o levou e o deixou lá. E nos versos seguintes dá a entender que ele estava há muito tempo e não tinha, o paralítico diz nos versos seguintes que não tinha ninguém com ele. O que ele quis dizer com isso? Que a sua família o abandonou, que os seus amigos o abandonaram, esqueceram dele. E não teria adiantado nada levar o paralítico até ali, mas não levá-lo até as águas, segundo eles criam. Eles fizeram, quem fez esse benefício, ele fez o benefício pela metade. É chato, né, você fazer um favor para alguém e fazer pela metade, é ou não é? Ao menos receber o favor. É ou não é? Uma vez eu peguei uma carona, e uma pessoa me deu uma carona, e na carona, em vez de ajudar, e a pessoa estava com a boa intenção de ajudar, é verdade, não é? Em vez de me deixar, né, na boca do gol, a pessoa me deixou no lugar contramão, mas no final de contas eu agradeci da mesma forma. A carona mais atrapalhou do que me ajudou. Mas é legal quando você recebe uma carona completa, é ou não é? Alguém te dá uma carona, não, te deixar, e não promete nada, mas na hora H te deixa onde? Na porta da sua casa. Especialmente se estiver chovendo, frio, é muito bom receber uma bênção completa, uma bênção inteira. Deus está disposto a dar bênçãos inteiras, completa para os seus filhos. Deus não dá meia boca, meia bênção. Deus não dá algo mais ou menos para você. Deus dá aquilo que você precisa. Agora, eu não sei o que você precisa. Muitas vezes nós nem sabemos o que nós precisamos. Nós sabemos o que nós queremos. É ou não é? Ah, Senhor, estou de olho naquele carro zero que saiu. Estou de olho naquela casa de 3 andares que está vendendo na esquina. Eu estou de olho naquele apartamento, aquele financiamento. Eu estou de olho, mas nem você sabe se você precisa daquilo. É ou não é? Muitas vezes nós queremos muitas coisas, mas Deus dá aquilo que nós precisamos. A história continua dizendo que Jesus então se aproximou, verso 6, Jesus vendo-o deitado e sabendo que ele estava assim há muito tempo, fez uma pergunta. E Jesus foi se aproximando do paralítico.
Eu imagino que o paralítico nem percebeu que alguém estava chegando perto dele. E você percebe, você está numa multidão, mas se alguém foca em você, você percebe que tem alguém olhando para você, é ou não é? E aquele paralítico, eu imagino que ele estava tão absorto, tão desesperançado na sua vida, ali há 38 anos de tristeza, que ele nem percebeu que alguém estava se aproximando dele. Que alguém que estaria trazendo esperança, mudança radical na sua vida, estava se aproximando dele. Estava se aproximando dele o dono da vida, o dono da paz, do amor, a fonte da esperança e também a fonte de toda a cura e de salvação. Aquele paralítico não sabia que era o Filho de Deus que estava se aproximando, estava chegando pertinho dele. Ah, queridos, quantas vezes nós precisamos e nós sentimos a presença de Jesus pertinho de nós. Você já sentiu isso alguma vez? Eu imagino, eu espero que sim. Tenha sentido o aconchego de Jesus perto de você, especialmente nos momentos difíceis desta vida. E aquele paralítico não percebeu, mas Jesus se aproximando, olhou para ele, e ali cruzou o olhar da esperança com o olhar da tristeza, o olhar de amor com o olhar da desesperança. Jesus fitou os olhos daquele paralítico, e ali estava o olhar do otimismo e o olhar do total pessimismo e fracasso. Estava o olhar do Redentor e estava o olhar de uma criatura moribunda que estava ali deitado naquele chão. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus, eu vou olhar para você agora, Rubens, fitou nos olhos daquele paralítico. E é bem legal que quando a gente se comunica com alguém, as pessoas olham nos nossos olhos. Aliás, as mulheres são especialistas nisso, né? Se o homem estiver conversando e não olhar nos olhos, ela para a conversa, ela diz assim, está olhando para onde? Ou não é? Eu estou conversando com você aqui, ó. Conversa, olha para mim, não é? Os homens estão fazendo algumas coisas e os homens não precisam tanto do sentido do olhar, né? Pode falar, estou ouvindo, e a gente vai ouvindo e vai fazendo as coisas, mas a mulher tem uma sensibilidade maior, não é? Que elas precisam ser olhadas nos olhos. E Jesus fez exatamente como deveríamos fazer. E isso é legal, olhar a pessoa nos olhos. E você sabe, quando eu sou professor, então, quando você vê que um aluno está fazendo alguma coisa errada, ele tem medo de olhar você nos olhos. É ou não é? E o filho, quando também faz uma coisa errada dentro de casa, a filha, tem medo de encarar a mãe ou o pai, porque sabe que está fazendo alguma coisa errada. No olhar, diz muitas coisas. E, aliás, no momento de pandemia, em que todos estão usando máscara, eu tive que tirar a minha aqui para vocês me ouvirem direito, nós temos que aprender a enxergar as pessoas pelo seu olhar. Ver o sorriso pelo olhar. É meio complicado isso, né? Mas quando você, por regra básica, quando a pessoa encolhe os olhos, se não for muito japonês, né, tal, você já conhece a pessoa e vê que ela estica muito os olhinhos e a expressão deve ser sorriso ou de dor, é ou não é? Ela está se encolhendo de alguma forma. E hoje precisamos olhar as pessoas nos olhos, que é o que nos resta, né, no meio da rua. Para conhecer alguém hoje, reconhecer alguém na rua é mais difícil, é ou não é? Sem máscara, muitos passam tão desapercebidos pela rua que não vê ninguém. Tem gente que passa na rua e não enxerga ninguém. E o outro vê assim, poxa, fulano passou por mim e não falou comigo. Às vezes, perdoa, porque às vezes a pessoa não dá muita atenção a quem está por perto. E outros já conseguem enxergar. E é interessante que em alguns lugares, essa semana eu fui a algum lugar, não sei se foi o supermercado, e alguém falou comigo e tal, a pessoa me reconheceu, mesmo usando máscara. Eu estava com máscara e aquele negócio de plástico, como é que é o nome? Acetato, Face Shield, olha que nome chique, né? Eu li pela primeira vez, há 2 semanas eu li essa palavra, eu falei, caramba, tem que treinar uma semana. Mas a pessoa ainda deu um tchauzinho, me reconheceu e eu a reconheci um pouquinho depois. Mas Jesus olhou dentro dos olhos daquele paralítico.
Aquele homem não o reconheceu, não sabia quem era Jesus, mas Jesus sabia quem era ele. Há uma grande diferença quando você vai falar com alguém que você não conhece, e quando você cumprimenta ou fala alguma coisa, a pessoa diz, eu já te conheço. E aí a gente às vezes fica meio assim, né? De onde que essa pessoa me conhece? Não é? Hoje mesmo falei com uma pessoa, veio falar, falou meu nome e tudo. E eu já ouvi em algum lugar, mas não sei de onde. A pessoa depois se identificou. Jesus conhece você como mais do que ninguém. E Jesus conhecia aquele paralítico e sabia das necessidades dele. E naquele momento, Jesus olha para ele e faz a pergunta que você diria assim, mas essa pergunta não foi uma pergunta tão inteligente. Se aquele paralítico estava ali há 38 anos para tentar se jogar ou ser jogado por alguém dentro das águas do tanque, que provavelmente trariam cura para ele, o que ele mais queria naquele momento, ou durante todos aqueles anos, era o quê? Ser curado. Você veio hoje ao tanque de Betesda, a igreja. A igreja é um grande hospital espiritual, é ou não é? Nós somos aqui, temos aqui espiritualmente falando, muitas vezes agimos como cegos espirituais, como coxos ou mancos espirituais, ou como paralíticos espirituais. E hoje, nesta manhã, você vem até ao tanque de Betesda, que é o templo, a igreja, ou está nos assistindo pela internet, pelo YouTube ou Facebook. Você também hoje está presente junto ao tanque de Betesda. Amém? E Jesus quer ter um encontro pessoal com você. Jesus quer olhar você dentro dos seus olhos, porque Ele sabe exatamente quem você é. Ele sabe exatamente as necessidades do seu coração, da sua vida, da sua alma. E Ele quer trazer paz, conforto e esperança de salvação para você nesta manhã. Amém? Jesus encontrou, então, olhou para aquele paralítico e fez uma pergunta retórica. Sabe o que é pergunta retórica, né? Aquela pergunta que você faz já sabendo a resposta. É aquela pergunta em que, e essa era uma técnica muito comum entre os gregos, de fazer uma pergunta retórica. Você faz a pergunta, você já sabe a resposta, e às vezes você faz a pergunta somente para a pessoa pensar, e não precisa às vezes responder. Mas Jesus fez então uma pergunta retórica. Ele fez uma pergunta óbvia para aquele paralítico. Quer ficar curado? Quer ficar são? Quer ter uma nova vida a partir de agora? E o paralítico naquele momento gaguejou. Moço, não tem ninguém para me jogar lá na água. O paralítico, queridos, em vez de olhar para Jesus, que estava fitando os seus olhos, ele estava deitado, Jesus estava provavelmente em pé, ou não sei se ajoelhou, a Bíblia não diz, não é? Mas estava no nível mais alto que o paralítico, com certeza. E ao invés de ele olhar para cima, para os olhos de Jesus, de onde vinha poder, esperança, cura e salvação, ele olhou para onde? Para o tanque, ao invés de olhar para Jesus. Ele apontando, eu não sei se ele mexia, né? Provavelmente paralítico só das pernas, talvez, né? E ele não era, a Bíblia não fala que ele é paraplégico, ele era paralítico. Talvez apontando para o tanque, Senhor, moço, estou aqui há muito tempo e ninguém me joga dentro do tanque. Ele quis dar a solução para Jesus. Ele estava querendo ensinar a Jesus como curá-lo ou como trazer esperança. Queridos, muitas vezes nós fazemos exatamente como aquele paralítico. Acreditamos mais no tanque do que em Jesus. Quantas vezes confiamos mais no médico do que em Jesus? Quantas vezes confiamos mais no motorista do trem, do ônibus, não é? Ou no piloto do avião, do que em Jesus? Quantas vezes confiamos mais num líder espiritual do que em Jesus? Queridos, nessa manhã eu quero te convidar a depositar a sua confiança somente no lugar certo, em Jesus. Não confie mais em ninguém acima de Jesus. Não entregue a sua vida acima para alguém que esteja acima de Jesus. Jesus é o centro da nossa vida. A Ele que devemos a nossa vida,
todo o oxigênio que nós respiramos, é nele em quem devemos confiar. Mas aquele paralítico, como muitas vezes nós agimos no nosso dia a dia, confiou mais no tanque do que em Jesus. Ah, Senhor, ele começou a lamentar, eu imagino, olha, eu estou aqui há muito tempo, ninguém me dá um empurrãozinho. E o comentarista bíblico diz que somente eram curados os mais fortes, os mais ágeis. E se vocês querem saber, eu não sabia, descobri esta semana. E algumas pessoas morriam, porque eram empurradas para algum lugar, diante da violência daqueles que queriam fazer o quê? Entrar primeiro na água. Algumas pessoas morriam, alguns episódios, algumas pessoas morriam, porque eram atropeladas, ou sofriam algum incidente, batiam com a cabeça, provavelmente, ou morriam afogadas, eu não sei, ou não eram curadas, e morriam por causa da disputa que era aquele lugar, quando as águas eram movimentadas. Eu imaginei quantas pessoas também, não é, se matam, se acotovelam, eu não diria matar, mas se acotovelar, em alguns episódios que tem no nosso bairro, na nossa cidade, é ou não é? Fala uma promoção de aniversário de um supermercado famoso. E aqui no nosso bairro, não vou dizer o nome para não fazer propaganda aqui de graça, né? E nem paga. Mas um grande supermercado, quando anuncia mês de aniversário, o primeiro dia, eu não sei se já morreu alguém, não sei se tem, nunca li, mas que as pessoas são atropeladas e às vezes pisoteadas são. E alguns vão até fantasiados de super-heróis, já viram? Quem já leu isso? Eu já li, no jornal, já vi. E as pessoas se acotovelam em troco de achar uma promoção, preços mais baratos. Eu nunca fui no primeiro dia, confesso. Primeiro dia não, mas no segundo, que já dá uma aliviada, já fui lá. Sem tumulto, ou melhor, cheio, mas sem acotovelar-se. Já fui. E eu já vi na fila, já fiquei 1 hora na fila, 1h30, mais de 2 não dá, eu desisto e vou embora. Quando eu vejo o tamanho da fila, não dá, volto depois. Mas eu já vi, esperando 1 hora, 1h30 na fila, que é o meu limite, eu já vi pessoas com carrinho muito cheios, né, comprando coisa de 2, 3 mil reais. E eu falei, esse vai aproveitar bem o tempo e o dinheiro dele. Mas já vi pessoas com 2 pacotinhos na mão, para esperar 2 horas para pagar na fila. As pessoas se acotovelam em troco de nada, não é? Perdendo seu tempo. E tem um amigo especial do trabalho que ele sempre disse, se tu levar um encarte desse supermercado no outro, você compra pelo mesmo preço e não tem tumulto. Eu falei, que legal, obrigado pela dica, e aqui fica registrada a dica. Não vou dizer o nome do amigo, mas ele deve saber quem é, do meu trabalho, meu chefe. Ih, não falei o nome. A verdade é que as pessoas se acotovelam por pouco ou por nada. É ou não é? E um momento que, também me lembrei agora, o momento que as pessoas se acotovelam, e nós estamos falando de Rio de Janeiro, né? É em outro momento muito especial, central do Brasil, agora eu não sei na pandemia, não sei como é que está, mas central do Brasil, né, a partir das 4 da tarde, de 4 às 6, 7 da tarde. E eu, algumas vezes eu já saltei do trem nesse horário, fazendo contrafluxo, chegando lá às 5, 6 horas, e eu parava, estava eu e o Carol, nós fizemos esse percurso um período, e algumas vezes eu falei, Carol, vamos parar aqui que eu quero rir um pouquinho. Eu parei, já confesso, algumas vezes para ver as pessoas entrando no trem. Quem já viu, levante a mão. Alguns, nem todos, né? Ah, eu já vi pela televisão. Não é a mesma coisa não, você tem que ver ao vivo. E quando o trem está chegando na central do Brasil, é uma bênção, né, irmão? Quando você está dentro do trem, é bênção para você, mas quem está fora, eu não sei qual é a necessidade das pessoas verem sentadas. E eu já vi, meus olhos viram, eu tenho testemunha, Carol é minha testemunha. E uma dessas vezes que eu parei para ver as pessoas entrando, era um vagão feminino, e tinha umas mulheres muito animadas para entrar e tentar sentar. E o grande segredo é que quando o trem está parando a 5, 10, 5, 3 km por hora, ele está quase freando, dando uma freada final, a multidão vai fazendo assim, se acotovelando, eu estou saindo da câmera, eu volto. E as pessoas vão se acotovelando e mirando, sabe onde? No centro da porta, porque se você ficar na beirada da porta não adianta nada. Mesmo que você esteja de frente, essa é a técnica, aprenda aí, meu irmão,
para você pegar o trem, mas eu sugiro esperar entrar o tumulto. E aí a pessoa fica ali. Quando o trem para, quem está de nariz para o meio do trem, entre as duas portas, onde vai abrir primeiro, esse é o abençoado, ou não. E aí quando abriu o trem nesse dia que eu estava olhando, entrou aquelas pessoas, né, muito animadas para sentar. E uma das pessoas que entrou, uma mulher, estava com um celular na mão, e ela se descuidou. E ela era a primeira, a 01, aquela que ia entrar primeiro no trem. Sabe qual é a 01? A maior chance dela, probabilidade, é ela entrar primeiro. E ela era 01, estava feliz da vida, enquanto não abriu a porta. E quando abriu a porta, entrou o tumulto, para não dizer outra coisa. Entrou o tumulto de gente, aquela explosão de pessoas. O celular dela caiu da mão, se espatifou em vários pedaços. E ela não sabia se sentava ou se voltava para pegar o resto do celular. Sabe, queridos, muitas vezes as pessoas se acotovelam em troco de nada. No tanque de Betesda, muitas pessoas se acotovelaram e perderam até a sua própria vida. Mas Jesus estava olhando em especial para uma pessoa que nunca se acotovelou com ninguém, porque não teve a chance, a única chance de ser mergulhado, posto dentro das águas quando estava em movimento. E aí Jesus faz a pergunta, talvez óbvia, né? Ou nada óbvia: queres ser curado? Mas é claro que o homem queria. E depois o homem desviar o seu olhar para o tanque, dizendo que não tinha ninguém que o colocasse lá, ele volta-se para Jesus, e diz, e Jesus olha para ele e diz: querido filho, eu não estou falando de jogar você no tanque, eu estou falando de dar salvação a você e dar a cura de que você precisa. E o homem tentou se explicar. E Jesus, olhando agora mais uma vez dentro dos olhos dele, disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ah, queridos, Jesus queria testar também a fé daquele homem. E aquele homem, ao olhar para os olhos de Jesus, viu a segurança, a firmeza e poder nas palavras do Mestre, quando disse: levanta-te e anda. E aquele homem foi acometido de uma vontade. E ele agora pegou a senhora White descreve com mais detalhe, com riqueza de detalhes, né? A escritora Ellen White descreve que cada músculo seu recebeu, né, uma energia, e ele foi agora pelo poder da palavra de Jesus. O mesmo que disse: haja luz, e houve luz. A mesma voz disse para aquele paralítico: levanta-te e anda. E com o poder da palavra de Deus, da palavra de Jesus, aconteceu então um grande milagre, a grande virada na vida daquele homem. E ele creu nessas palavras, levantou-se e começou a fazer um movimento. E agora o seu cérebro estava tentando comandar o movimento das pernas, e os pés começaram a se mover lentamente, cada músculo retornando à sua função. E o homem pôde, quem sabe, mexer os pés. Estou curado, é ou não é? Olhou para o pezinho que não mexia, as pernas que não estavam ali, não é? Seus músculos certamente estavam atrofiados. E pelo poder da palavra de Cristo, cada músculo tornou-se agora vigoroso, para que sustentasse o seu próprio peso, para que ele pudesse levantar. E o milagre aconteceu na vida daquele homem. Amém? 38 anos à espera de um milagre. E só começou a andar depois de 38 anos. Ah, queridos, houve festa no coração daquele homem. E a Bíblia diz que ele pegou a sua cama, provavelmente uma esteira, alguma coisa que ele pudesse juntar, dobrar, colocar no ombro e conseguir andar. E a Bíblia diz também que aquele dia era um dia de sábado. Um dia especial que aquele homem foi abençoado. A cura chegou até ele, porque ele confiou e teve fé na pessoa de Jesus. Jesus está procurando nesta manhã um de nós que está, quem sabe, sofrendo de paralisia espiritual. Talvez Jesus esteja procurando um de nós que está com uma cegueira espiritual. Não importa quanto tempo você passou sem enxergar as verdades do Evangelho para a sua vida. Talvez alguma verdade, algum milagre que você precisa.
e você também não está talvez conseguindo enxergar. A Bíblia diz que, no livro de Apocalipse, que devemos pedir que Ele seja o colírio para os nossos olhos, para que abramos os nossos olhos e enxerguemos, que se deixemos de ser cegos espirituais e enxerguemos a beleza do Evangelho posta, apresentada na Palavra de Deus. Talvez nessa manhã esteja falando para algum manco espiritual, aquelas pessoas que carregam consigo algum tipo de fracasso na vida, talvez tenha passado uma vida inteira e na melhor idade esteja olhando para trás e diz assim, talvez esteja se dizendo, mas eu não consegui construir nenhum emprego, nenhuma família, não consegui comprar nem a casa própria. O que passou durante toda a minha vida? Eu não sei, queridos, se você talvez se sinta um manco espiritual nesta manhã, mas não importa. Se você não conseguiu uma casa nesta terra, creia que Deus tem uma casa, um lugar especial para você no céu. Carro não teremos lá, não precisamos, não é? Mas se você não conseguiu formar uma família, quem sabe, desfrutou da vida de solteiro, lá no céu teremos uma grande família. É ou não é? Amém? Teremos uma grande família. Se nesta terra não tivermos algumas realizações, no céu teremos todas as nossas realizações. Todas as nossas lacunas serão preenchidas. Jesus quer preencher ainda aqui nesta terra. Mesmo que você tenha um fracasso, não faça desse fracasso o motivo pelo qual você deve viver. Há pessoas que estão mergulhadas em verdadeira tristeza e angústia porque focam apenas nos fracassos. Esquecem-se das bênçãos que Deus já te deu. E bênção, não estou falando de bens materiais, não. Eu estou falando de bênçãos muito maiores que estas. A bênção de andar, de sorrir, de respirar, de estar vivo. Amém? Quantas vezes esquecemos de agradecer a Deus? Senhor, obrigado porque eu consegui abrir os olhos esta manhã. Senhor, obrigado porque eu estou respirando. Senhor, muito obrigado porque eu estou conseguindo andar. Eu estou bem. Senhor, essa é uma riqueza que muitas pessoas poderiam, querer estar no seu lugar e não têm. Quantas pessoas milionárias estão aí, quem sabe paralíticas, não conseguem resolver o seu problema, dariam toda a sua fortuna para trocar pela sua vida. Não, eu quero ser você tem liberdade, pode andar. Quantas pessoas são ricas e são ao mesmo tempo prisioneiras da sua própria riqueza? É ou não é? Não podem sair à rua, têm medo de ir à rua, ser sequestradas, ser raptadas, serem mortas, assaltadas, e não têm paz, e dariam tudo que têm para ter a paz que você e eu podemos ter. Somente Jesus pode dar essa paz. E quantos de nós, muitas vezes, estamos paralisados? O paralítico espiritual representa aquele que pensa em fazer alguma coisa, mas não realiza nada. Ele pensa em dar no estudo bíblico, mas não consegue realizar. Ele pensa em orar por alguém, mas esquece, não consegue. Ele pensa em fazer alguma coisa para ajudar o outro, mas só fica na área do pensamento. Ele pensa em arrumar um emprego, mas só fica no pensamento. Ele não parte para a luta, para a ação. Esses representam os paralíticos espirituais. E Jesus quer curar a todos nós. E você disse, bem, mas eu não sou nem cego, nem coxo, nem paralítico. E eu quero dizer para você o seguinte, em algum momento da vida, todos nós já passamos por algum momento de algumas dessas situações espirituais. Ou estamos ou ficamos cegos, ou estamos ou ficamos mancos, coxo espiritual, ou estamos paralisados espiritualmente. Com certeza, em uma das três situações, todos nós já passamos ou estamos passando. E por isso eu convido você nesta manhã a entregar-se e a confiar nesse Jesus que tudo pode. Nesse Jesus que quer nos salvar, quer nos levantar do chão, da preguiça, da paralisia e nos fazer andar rumo ao céu, rumo à Canaã celestial. Enquanto você ouve a música pela Josiana, nós estaremos no final desta música. Pense nisso, entregue a sua vida a Deus, confia nele, olhe para os olhos de Jesus. Olhe para os olhos de Jesus, confia nele, entregue a sua vida a ele e confie, porque ele vai dizer para você, filho, levanta-te e anda. Amém? Que Deus nos abençoe nesta manhã.
vês que um vazio quer tua vida conturbar, mesmo assim tu deves ir a Cristo conversar. Vinde a mim, Jesus convidando está. Estende tua mão e vem com Cristo andar. Teu amigo ele quer ser e a paz te conceder, tua vida transformar e juntos andar. Muitas são as lágrimas que expressam tua dor, traduzem tua angústia, revelam teu sofrer. Mas certa é a vitória quando Cristo te guiar. Entrega a tua vida, vem com Ele caminhar. Vinde a mim, Jesus convidando está. Estende tua mão e vem com Cristo falar. Teu amigo ele quer ser e a paz te conceder, tua vida conduzir, sim, juntos andar. Vinde a mim, Jesus convidando está. Estende tua mão e vem com Cristo falar. Teu amigo ele quer ser e a paz te conceder, tua vida conduzir, sim, juntos andar. Vinde a mim. Amém. Deus espera de você. Deus espera de você. Deus espera de você. Esteja olhando sempre nos seus olhos, nos olhos dele. Porque certamente em algum momento Deus mandará um milagre na vida de você, na sua vida. E só para encerrar aqui, em 2011 a gente estava no apartamento fazendo uma reforma. E você sabe que obra, reforma, você gasta tudo o que tem e o que não tem, não é? E Cláudia e eu oramos pedimos a Deus que mandasse algum trabalho extra, algum recurso. O negócio estava feio, a conta estava zerada não, estava numa corzinha que ninguém gosta, vermelho mesmo, e o negócio estava esquisito. E nós oramos a Deus naquela manhã, fizemos o culto, pedimos a Deus que mandasse algum recurso, alguma bênção de alguma forma. E 10 minutos depois, eu fui olhar o extrato da conta bancária e acreditem, tinha lá 3.400 e poucos reais. Um dia improvável, 20 de setembro de 2011. Depois eu fui descobrir, mas calma, irmão, era um dinheiro lícito, tá? Tranquilo. E quem depositou foi a prefeitura, por onde eu trabalho. Depois eu fui descobrir que somente somos 50 professores numa mesma escola. Somente em torno de 3 professores receberam aquela gratificação. Alguns que eu consegui sondar. E num dia improvável, a gente nunca recebe nesse dia. Você só recebe no início do mês, segundo, quinto dia útil, início do mês. Dia 20 eu nunca recebi nada. Deus tem ou não tem milagres para nos dar? Somente no momento que você precisa. Mas calma, não é para pedir dinheiro a Deus. É para pedir a sua intervenção, a sua presença na nossa vida.
Pode não ser dinheiro, mas pode ser um emprego, pode ser uma amizade, pode ser, quem sabe, um testemunho da sua vida para alguém que vai influenciar na salvação de alguém. A bênção está espalhada de toda sorte, mas Deus quer certamente abençoar a cada um de nós nesta manhã. Ele está olhando do céu para nós nesse momento, fitando os nossos olhos, dizendo: filho, levanta e anda. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, pelo milagre que o Senhor realizou na vida daquele paralítico, naquele sábado em Jerusalém, junto ao tanque de Betesda. Certamente, Senhor, aquele homem foi uma testemunha sua, saiu pulando, saltitando de alegria ao receber a alegria, a bênção da cura e da salvação em Jesus. Nós também, Senhor, nesta manhã, aqui neste lugar, que é um tanque de Betesda espiritual, onde todos nós somos enfermos espirituais que carecemos da Tua cura, queremos sair como aquele paralítico saiu daquele sábado, saltitando da alegria da salvação que recebemos das Tuas mãos, dos Teus olhos e da Tua palavra. Que o Senhor possa restaurar a vida de cada um de nós nesta manhã, Senhor. Que o Senhor possa trazer palavras de esperanças e que nós possamos crer na Tua esperança, na esperança da Tua vinda a esta terra, na esperança, nas promessas que estão na Tua palavra, na Bíblia, que a esperança da Tua vinda possa ser uma grande bênção e possa ser uma mola propulsora na vida de cada um de nós, para que entreguemos a nossa vida a Jesus a cada dia, para que a cada dia Te busquemos através da oração e do estudo da Tua palavra e da comunhão contigo. Queira, Senhor, fazer um grande milagre na vida de que todos nós que precisamos, e que nós possamos sentir o Teu poder através do Teu olhar e da Tua palavra. Nos acompanhe até a nossa casa, nos guarda no Senhor deste vírus, ou nos guarda com ou sem esse vírus, que o Senhor possa estar conosco, nos protegendo e nos dando a esperança acima de todas as coisas, a esperança de vida eterna em Cristo Jesus. E quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, pois nós cremos nisto, nós possamos estar preparados, de braços abertos e dizer: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Na sua salvação nos alegraremos e nos regozijaremos. Que o Senhor possa encher o nosso coração da Tua esperança. São as bênçãos que nós pedimos e a imploramos em nome de Jesus. Amém.